No outro dia recebi uma mensagem muito gira de uma pessoa que me enviou, de um filósofo, em que ele fala que a vida é um jogo. Achei piada porque muitos dos textos antigos do yoga falam nisso. Lila e Maya são palavras em sânscrito. Lila significa jogo cósmico, Maya significa ilusão. É interessante quando a gente começa a pensar nisso e há muitas coisas que parecem estranhas, surreais e que as pessoas não conseguem compreender. No fundo, as questões da existência que sempre foram colocadas, o que é que estamos aqui a fazer, quem somos nós, quando a gente começa a ver esses textos antigos e começa a refletir sobre isto, nós somos as peças do jogo, em que neste momento assumimos identidades, nomes, pertencemos a famílias, temos histórias, damos continuidade às histórias com a nossa experiência. A única coisa que me estava a preocupar quando eu comecei a ouvir, e só no fim é que me fez mais sentido, pronto, isto é a minha perspectiva, é a ideia de que se isto é um jogo, então não tem importância. Isso abre portas para que as pessoas façam só o que querem, da maneira que querem, sem nenhum tipo de ética ou de respeito, porque então, se não é verdade, porque é que a pessoa vai estar-se a preocupar numa vida correta e tudo mais? Mas isso é perigoso, porque se nos foi dado uma história de vida, foi preparado isto tudo, porque é que a gente vinha cá e com tantos desafios, tem que haver uma razão. Se nós temos um corpo com os órgãos todos dos sentidos, começa numa célula muito pequenina, começas a dividir e vai se tornando um corpo cheio de capacidades, capacidade de pensar incrível, de sentir. Se nós recebemos isto, e mesmo pessoas que têm deficiências, mas têm uma consciência. Então, se nos foi dada essa consciência, esta possibilidade, por que não criar algo bom para nós, mesmo que essa noção de jogo seja verdade? Estamos aqui, assumimos um skin, como se costuma dizer, um avatar. Estar ou não consciente disso. Eu posso estar a viver com essa consciência, mas não deixar de cumprir as minhas responsabilidades, contribuir para uma harmonia nesta experiência. Isso é um jogo que resolvemos todos vir cá, cada um está a desempenhar as suas funções, uns fazem isto, outros fazem aquilo. Para que é que a gente vem cá para ter uma experiência destas, dar-se este trabalho todo e depois desvalorizá-la? Partindo do princípio que seja um jogo. Que pessoa é que eu quero ser no jogo? Nós criamos a possibilidade de outros elementos entrarem em jogo. Os pais que geram filhos temos responsabilidade pelos outros elementos que pusemos no jogo. Como é que eu quero criar um jogo para os meus filhos? Ou como é que eu quero criar um jogo para as outras pessoas que estão à minha volta? Então, em vez de olharmos para isso como algo que deve ser uma experiência que deve ser desvalorizada, ou como às vezes já há culturas que até desvalorizam muito o corpo e é só a parte espiritual, ou então outras culturas que só valorizam o material, o corpo e esquecem-se da parte espiritual. E se a gente conseguir conjugar tudo e integrar tudo, fazer desta experiência a experiência mais incrível, e a gente não sabe se o jogo tem vários níveis, se calhar a gente só passa para outro nível quando a gente consegue compreender uma série de coisas e começar a jogar o jogo de uma forma mais consciente e mais presente e com mais respeito. Há uma frase muito interessante que é estar no mundo sem ser do mundo, que conseguimos estar aqui e viver isto sem ficarmos presos à ideia que somos só isto. São umas questões filosóficas que eu acho que é interessante nós pensarmos de forma a valorizar aquilo que somos e temos. E muitas vezes o contributo nem sequer é para nós. Da mesma maneira que os outros estão a contribuir para nós estamos a contribuir para os outros. Nós somos responsáveis por cuidar de nós, por nos mantermos bem, boas condições dentro do possível, porque estamos expostos a uma série de fatores. A pessoa que cultiva os alimentos, a pessoa que constrói as casas, a pessoa que ajuda as pessoas quando estão doentes, pessoas que ensinam outras pessoas a desempenharem determinadas tarefas para elas serem mais independentes. As nossas ações acabam por ser às vezes mais para os outros. E vejam a beleza e a riqueza disto. E por isso é que é esta noção de há uma individualidade, mas é uma experiência conjunta. E às vezes é preciso momentos de reflexão, momentos de recolhimento, momentos de estarmos connosco mesmos. Então é perceber quem sou eu neste jogo, como é que é a minha programação no jogo, que é a personalidade, e viver de uma forma alinhada com isso, para ser uma experiência mais leve, mas uma experiência que se honrar a vida e as pessoas que passam pela nossa vida e que tornam a nossa vida ainda mais bela por essa interação, ou as experiências que nós proporcionamos a nós mesmos e que tornam a nossa vida mais bela. Os nossos momentos de passeios, de introspeção, de leitura, o que seja. É olhar para a vida não como algo que nós desvalorizamos porque não é real, mas com algo que mesmo que não sendo real, nós estamos aqui e podemos apreciá-la. E isso acho que é o mais libertador.